Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. E essa semana, o presidente do Senado, Renan Calheiros, foi afastado do cargo por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Renan Calheiros virou réu no Supremo e, por conta disso e por um pedido do partido Rede Sustentabilidade, o ministro entendeu que o senador não poderia continuar no cargo. Renan decidiu não cumprir a ordem judicial e, na quarta-feira, os ministros do Supremo decidiram mantê-lo na presidência. E no panorama de hoje você confere também. Lula e seu filho são denunciados na Operação Zelotes. Odebrecht delata Caixa 2 a Geraldo Alckmin. O Parlamento da Coreia do Sul pede impeachment da presidente Park Geun-hye. Governo estuda liberar fatia do FGTS para trabalhador pagar dívidas. Uma entrevista com as alunas de jornalismo e fotografia da Fapcom sobre o projeto de conclusão do curso. A previsão do tempo e as novidades do esporte. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado é um sinal de mudança na política brasileira ou apenas um jogo político? O nosso ouvinte Walter Venâncio comentou: nesse caso, infelizmente, é apenas um jogo político. De acordo com o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer nada, senão com virtude da lei. E um senador da República só pode ser destituído da função de presidente do Poder Legislativo, como é o caso, ou do seu mandato, se for pego em flagrante em algum crime ou por uma decisão colegiada do STF. Na última segunda-feira, o ministro Marco Aurélio Mello acabou certamente se submetendo a pressões externas ao determinar que o senador Renan Calheiros deixe o cargo de presidente do Congresso Nacional. É realmente essa saída, entrada, saída, que não saiu, Sim. né? Realmente parece mais um jogo político mesmo, igual o ouvinte falou, mas já é um sinal de alguma coisa acontecendo. Tomara que continue acontecendo novas coisas e que ele saia definitivamente, porque Renan Calheiros não tá dando mais. A questão é que é uma decisão que ele não quis cumprir, né? Sim, Que ele não... se recusou e ninguém... E ninguém fez nada, ele simplesmente continuou no cargo até o próprio STF, outros ministros, fazerem com que ele ficasse no Senado. O senador já realizou 3 sessões plenárias até ontem para viabilizar a votação no segundo turno da PEC do teto dos gastos públicos. A previsão é que ela seja votada na próxima terça, dia 13. E após não ter cumprido a decisão do STF para se afastar do cargo e ter se mantido no cargo por outros ministros, o senador declarou que a decisão da Suprema Corte é para ser cumprida. Obrigada, Walter, pela sua participação. Mande também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom, e no nosso Twitter, @Rádio Fapcom. Política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu filho Luiz Cláudio foram denunciados pelo Ministério Público Federal de Brasília na Operação Zelotes. Eles teriam participado de um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a compra de 36 caça Gripen pelo governo brasileiro. O esquema teria ocorrido entre 2013 e 2015, quando Lula já era ex-presidente. A empresa Odebrecht afirmou, no acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato, que realizou o pagamento de Caixa 2 ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O pagamento seria em espécie para as campanhas de 2010 e 2014 do governador. Segundo a delação, foram 2 milhões de reais repassados ao empresário Ademir Ribeiro, irmão da primeira-dama, Lu Alckmin. De acordo com a delação, a entrega do dinheiro aconteceu no escritório de Ademar, em São Paulo. Executivos da empreiteira afirmaram que não chegaram a discutir o assunto diretamente com o governador, que foi reeleito com 57% dos votos no ano de 2014.
Economia. O governo estuda a autorização do saque de uma parcela do FGTS para que trabalhadores possam quitar empréstimos com bancos. A avaliação é da equipe econômica, que entende que o país está demorando para sair da recessão por causa do elevado endividamento de empresas e consumidores. Outra medida que será analisada será a de liberação de recursos que os grandes bancos depositam de forma obrigatória no Banco Central para refinanciamento de pessoas físicas e jurídicas. As propostas ainda serão avaliadas por Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Internacional. A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou o prosseguimento do pedido de impeachment da presidente Park Geun-hye. Ela está envolvida em um esquema de corrupção que paralisou sua administração e causou vários protestos no país. O pedido levou pouco mais de 1 hora para ser votado, com 234 votos a favor, 56 contra, 7 nulos e 2 abstenções. O processo pode levar até 180 dias para terminar. Fapcom. E as inscrições para a iniciação científica do primeiro semestre de 2017 da Fapcom estão abertas. Até 3 de março você pode se inscrever e entregar seu projeto científico. Os resultados saem no dia 10 de março e as orientações começam dia 11 de março. Para mais informações e o edital completo, acesse fapcom.edu.br. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Rádio Fapcom, o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Mãe, essa é a Ju, a minha namorada. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. É a primeira vez que namora? Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era... Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br. Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega. Fapcom, excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. São 6h24 e hoje recebemos aqui as alunas do 8º semestre de jornalismo, Adassa Zucoloto e Gabriela Lemos. Tudo bom com vocês? Tudo bem. E o trabalho de conclusão de curso delas, junto também com a aluna Márcia Cristina e a Ludmila Florencio, é o livro reportagem Marcas Ocultas, Relatos sobre a Violência Obstétrica no Brasil. Meninas, conta pra gente um pouquinho sobre esse livro. Então, ele surgiu, a ideia foi, a princípio nós queríamos falar sobre um tema impactante. A gente não queria fazer um trabalho de conclusão de curso só por fazer, a gente queria fazer algo com impacto social. Nós pensamos em falar sobre mulheres e como já tinham vários outros grupos falando sobre temas relacionados a mulheres, nós pensamos na violência obstétrica, que é pouco falada, não tinha ninguém falando sobre isso e também a gente viu que não tinha nenhum livro específico sobre isso. E aí a gente teve a ideia de fazer um livro. Tanto o livro quanto a mídia, propriamente dita. Começaram a falar junto com a gente, aliás. Foi ao mesmo tempo, uma coincidência. Foi alimentando. Exatamente. Então, a gente, até pra ter o material de pesquisa e coisa assim, foi um pouco difícil.
porque é um tema que não é tão abordado. O termo mesmo, ele não existe perante a lei, então é muito difícil. Foi muito difícil pra gente encontrar as fontes, encontrar o pessoal pra conversar. Sem falar que muitas mulheres elas não gostam de assumir que sofreram violência obstétrica, porque o parto é um momento muito delicado na vida da mulher. Então você pensa, você passar a sofrer uma violência num momento tão delicado, algumas até renegam isso. Que era pra ser um momento especial, né? Exatamente. E aí elas acabam não falando, então muitas tiveram dificuldade de falar. Inclusive, nossas fontes do livro tiveram muita dificuldade de falar, porque começavam a chorar no meio da entrevista. É muito delicado, é um tema muito forte, muito impactante, então a gente teve muita dificuldade no começo, mas depois a gente aprendeu a lidar com isso. E como que vocês foram atrás das fontes? São conhecidos? Vocês acharam algum grupo do Face? A gente usou bastante Facebook. Como a gente queria falar do Brasil, então a gente tentou realmente usar o Brasil todo. A gente pegou o pessoal de Manaus, a gente falou com o pessoal de Minas. Então a gente deixou bastante Salvador aberto. Também. Salvador, então a gente deixou bem aberto. E a gente usou bastante mídias sociais. E depois que a gente teve o primeiro contato, tanto a gente procurando, quanto elas nos procurando pela página que a gente criou e tal, a gente começou a usar Skype, usar WhatsApp, todos os modos possíveis para conversar. A escolha para ser um livro veio por essa dificuldade de ser o Brasil inteiro? Aí a escolha do livro? Eu acho que não, porque assim, nosso grupo se conheceu no primeiro semestre. E desde o primeiro semestre, quando a gente se conheceu, a gente falou, a gente vai fazer um livro, trabalho de conclusão de curso. Eu tentei mudar e não consegui. Ela tentou mudar para um documentário, mas não teve jeito. A gente sempre teve na cabeça, a gente quer fazer um livro. A gente foi e fez um livro. E eu acho que pela delicadeza do tema também, Sim. Não teria como expor em vídeo o que a gente quer mostrar. E o livro também dá bastante detalhes, assim, Sim. né? Sim, e também muitas das mulheres que nós entrevistamos, elas não querem ter a imagem exposta. Foi um problema que a gente teve também. Algumas até, a princípio, não queriam expor o nome, a gente foi conversando, explicando que era um trabalho de conclusão de curso. Foi muito difícil, porque é uma coisa muito íntima e muito impactante, entendeu? É muito difícil para a mulher lidar com isso, então já é difícil para ela mesma, assim, dentro dela, imagina expor. Então foi bem complicado mesmo, mas deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E vocês são meninas, mulheres que entrevistaram outras que passaram por isso. Como é que foi esse impacto em vocês? Foi complicado, né? Mudou muito Mudou a nossa cabeça. Totalmente. Hoje em dia, normalmente eles falam de 4, uma sofre violência. Nós somos 4. Então, é uma coisa que fica muito na nossa cabeça. Exatamente. Todo mundo ficou um pouco grilado. Conhecer plano de parto, que era uma coisa que a gente não sabia. Então, se tem alguma grávida perto, a gente já fala, olha, você sabia que existe plano de parto? Você pode fazer um. A gente mergulhou num universo totalmente desconhecido pelas 4, porque nenhuma das 4 é mãe. Nós somos muito novas, então eu até brinquei, falei, nossa, depois desse trabalho eu nunca mais vou querer ter filho na vida, porque é muito difícil você ver e saber que acontece com muita mulher e pensar, isso pode acontecer comigo. Então foi difícil também na hora de conter emoção, porque foi difícil conter emoção na hora de entrevistar e na hora de escrever. Porque é um tema que a gente quer chegar e quer fazer, tipo, eu quero fazer militância, quero defender a mulher, o médico tá errado, o médico... Mas não, a gente não pode, é um trabalho, nós somos jornalistas, temos que ouvir todos os lados. Então isso foi muito difícil também, pra nós como mulheres, não tomar partido. Então vocês ouviram também o outro lado. Sim. Como é que foi esse outro lado que vocês entrevistaram? Chocante. Assim, alguns médicos reconhecem a violência obstétrica, sabem que elas existem e são contra. Mas a gente chegou numa médica, por exemplo, que falou, a violência obstétrica não existe, isso é frescura da mulher. Se o médico médica. Uma médica, uma mulher. Ela foi, isso é frescura. Então, tem mulher que não entende que o médico tem que fazer o que tem que fazer para salvar a vida do bebê. Então é complicado, realmente. Mas assim, não é só a questão de salvar a vida do bebê. Tem muitas coisas que podem ser evitadas e que não são, que são rotina. Que a gente nem tem conhecimento, e só tem conhecimento se você pesquisa a fundo, realmente. Tem mulher que sofre violência obstétrica e nem sabe. A gente, depois que começamos a entender o que era realmente a violência obstétrica e
mergulhar nesse universo, a gente descobriu que, por exemplo, minha mãe sofreu violência obstétrica e não sabia. Minha tia, a minha prima, por exemplo, conversando com os próprios familiares, descobriram que elas sofreram e não sabiam disso, entendeu? Então é um tema muito pouco abordado, que poucas mulheres sabem. Acho que também por isso a gente quis abordar, porque a gente quer meio que dar voz, entendeu? Uhum. E vocês acreditam que é um primeiro livro sobre esse tema, né? Sim. Que nem vocês falaram. Você acha que depois disso o assunto vai ser mais debatido? Vai ter outros produtos mais relacionados a isso, como um documentário, enfim? Eu acho que está acontecendo bastante já. Junto com o nosso processo, tem o pessoal de TCC. O pessoal está muito, assim, movimentado. Tanto o pessoal de direito, o pessoal de enfermagem, afins, eles estão todos querendo falar sobre isso. Porque a mídia começou a abordar. Então, a gente fez o nosso papel, a gente quer levar isso pra frente, o nosso livro, página de Facebook, a gente quer montar um blog pra colocar as histórias que não entraram no livro. Então, a gente quer movimentar isso. A gente tem vontade de publicar o livro e estender o livro, porque muitas histórias a gente, assim, teve que fazer uma seleção. A gente viu 14 mulheres, mas não podia entrar todas por causa porque o livro ia ficar muito grande. Então a gente teve que fazer um corte, assim, contar só nós contamos 6 histórias no livro. Então a gente, se caso aconteça dele ser publicado, a gente pretende estender ele, trabalhar mais nisso, mas é uma vontade que a gente quer levar adiante. Que bom. E agora é a banca, né? E a expectativa pra banca? Essa banca já é segunda-feira. Já é segunda-feira. Tá 3 dias. Contagem regressiva. A expectativa são as melhores possíveis, né? É a Yarossi, né? É a Yarossi, nossa orientadora. Isso, a nossa banca ser composta pelo Gasparotto e pela Márcia, que é a coordenadora do curso de jornalismo. Então a gente tá bem tranquilo, a gente... Ansiosos. Ansiosos, claro, mas nós temos convicção de tudo que nós fizemos, do que nós escrevemos. O livro foi feito pelas 4, as 4 sabem tudo, então... É isso, a gente vai chegar lá e falar o que a gente fez. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Obrigada, meninas, pela entrevista de vocês, pela vinda. E se vocês quiserem deixar algum recado pro pessoal da Fapcom, pode falar. Não, vai dar tudo certo no final. Esse é o lema. Fé no pai que o diploma sai. Obrigada, meninas. Obrigada. Política. O governo apresentou o projeto de reforma na Previdência que prevê que a idade mínima para se aposentar será de 65 anos, com pelo menos 25 anos de contribuição à Previdência. O relator já deu parecer favorável à proposta do governo e na próxima semana o texto começa a ser discutido. Um dos pontos polêmicos é porque os militares ficaram de fora dessa mudança. O ministro da Defesa explicou aos jornalistas que os militares terão um projeto de lei específico para eles, já que passam por um sistema diferente. E a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos, está tendo repercussão mundial. O relator especial das Nações Unidas para Extrema Pobreza e Direitos Humanos, Philip Alson, disse que a medida colocará o Brasil em uma categoria única em matéria de retrocesso social. Para ele, a medida é radical e desprovida de toda nuance e compaixão. Ele ainda acrescentou que se a medida for aprovada pelo Congresso, vai aumentar a desigualdade social no país, atingindo principalmente os mais pobres e que colocará toda a geração futura em risco de receber proteção social abaixo dos níveis atuais. Tempo e temperatura. As temperaturas continuam a aumentar na capital. No sábado, a máxima é de 30 graus, porém o aumento das nuvens vai trazer pancadas de chuva à tarde e à noite, fazendo com que a temperatura caia até os 19 graus. No domingo, a chuva pode vir a qualquer hora, com máxima de 29 graus e mínima de 21. Fapcom. E hoje recebemos aqui na Fapcom a aluna de fotografia Vanessa Santos. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo. Bom, o projeto de fotografia da Vanessa tem como título Um Universo do Consumo. Vanessa, conta pra gente um pouquinho desse projeto de fotografia. Então, esse projeto surgiu como incentivo de familiares que eu tinha que sofria com consumo compulsivo. Então eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, conversei com meu orientador Frutti e ele topou a ideia de me orientar quanto a isso.
Então eu comecei a pesquisar assuntos relacionados e achei várias coisas que não são divulgadas para os consumidores. E é um problema que afeta todos nós seres humanos e também o meio ambiente, né? Como que você fez surgir essa ideia do consumo para fotografia? Como que foi esse processo de do projeto mesmo de fotografia, de ir lá tirar as fotos? Como é que é o projeto em si na imagem? Eu comecei muita pesquisa, porque o consumismo é algo muito amplo. Então, para eu retratar isso em imagens, então eu busquei referências visuais que tratam em sequências de fotos, que contando a história. Então, eu faço uma trajetória do consumismo desde o início até os efeitos negativos que ele está causando nos seres humanos. Então, eu conto histórias. Então, se for uma imagem você olhar, talvez você não entenda. Então, a sequência de imagens, aí você vai entender o assunto. E você teve alguma inspiração? Teve algum artista que você se inspirou para poder fazer? Eu me inspirei muito no fotógrafo Duane Michaels, também no fotógrafo Anthony Repressé e Chris Jordan, que eles fazem sobre acúmulo e também fazem essa sequência de fotos. Então, me inspirou a fazer essa linguagem fotográfica. E agora é a banca, né? Isso. Como é que tá a expectativa? Eu tô muito ansiosa. Vai ser dia 15 e, inclusive, todos estão convidados para ir, né? 8 horas. E é aquilo, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Na banca de fotografia você apresenta todo o projeto? Sim, eu apresento todinho, mostrando as fotos, né? Comentando sobre eles e sobre o processo de pesquisa também. Que legal. Boa sorte na sua banca. Obrigada pela sua participação. Se você quiser deixar algum recado. Bom, eu deixo o recado a todos os meus amigos que também vão passar pela banca, todos da Fapcom, para torcer que no final tudo vai dar certo, né? Vai dar certo. Obrigada, Vanessa. Imagina. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Instituto Butantan. Pela Cidade. O Instituto Butantan, localizado na Avenida Vital Brasil, número 1500, é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo. Produz mais de 80% do total de soros e vacinas consumidos no Brasil. O Instituto foi fundado em 1901. Sua história começou quando o governo de São Paulo adquiriu a fazenda Butantan para construir um laboratório de produção de soro, por conta do surto de peste bubônica. O seu primeiro diretor, Vital Brasil, impulsionou o lugar a também desenvolver pesquisas. Este ano, o Instituto avançou com a pesquisa da vacina da dengue com testes em mais de 1.000 pessoas. Outro avanço foi a parceria que o Instituto fechou com a Autoridade de Saúde dos Estados Unidos para o desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus. Além disso, o espaço também conta com 4 museus. O Museu Biológico funciona desde 1966 e expõe cerca de 90 animais vivos, como aranhas, escorpiões e diversas espécies de serpentes. O lugar recria o habitat natural desses animais e ainda há uma estação multimídia para consultas sobre as serpentes brasileiras. O Museu de Microbiologia permite que os visitantes vejam, através de microscópios, alguns organismos vivos, bactérias e vírus. O espaço também conta com um auditório para palestras e exibição de filmes. O Museu da Saúde Pública Emílio Ribas possui um acervo com documentos da saúde do Brasil e materiais audiovisuais e objetos importantes da história. O Museu Histórico apresenta uma exposição de objetos dos laboratórios de pesquisa e conta com atividades educativas. Lá fica o Hospital Vital Brasil, com atendimento gratuito 24 horas para pessoas picadas por animais peçonhentos. O Serpentário é o lugar mais procurado do Instituto. Lá você pode participar da atividade Mão na Cobra Só no Butantan, onde os pesquisadores levam algumas serpentes para serem manipuladas pelo público. Para saber mais, acesse o site butantan.gov.br ou ligue no número 2627-9300. 2627-9300.
pela cidade. Toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/Rádio Fapcom. Cultura. E no cinema brasileiro, temos a estreia do filme O Amor no Divã. Dirigido por Alexandre Reineck, a comédia romântica conta a história de Malca, interpretada por Zezé Polessa, uma renomada psicóloga especialista em terapia de casal que começa a perceber que seu próprio casamento pode estar em crise. O filme também conta com Daniel Dantas e Fernanda Paes Leme. Outro filme brasileiro é O Vendedor de Sonhos. Conta a história de Júlio César, interpretado por Dan Stuba, um psicólogo que tenta suicídio, mas é impedido por um mendigo, e uma amizade muito peculiar surge entre eles. A direção é de Jaime Monjardim. E a história de amor do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com a primeira-dama Michelle virou filme. O longa é estrelado por Parker Sawyers e Tika Sumpter e conta a história do casal no começo do romance, em 1989. E essa semana entrou em cartaz a exposição Silvio Santos Vem Aí, no Museu da Imagem e do Som. A exposição conta a história do comunicador que fez e ainda faz parte da história da TV brasileira. Lá você poderá conferir itens de arquivo pessoal do apresentador, vídeos e imagens, além de todo o cenário que fez parte do universo Silvio Santos, como Qual é a Música e Domingo no Parque, entre outros programas de sucesso. Você pode conferir a exposição até 13 de março de 2017, de terça a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, aos sábados das 10 da manhã às 9 da noite e domingos e feriados das 11 às 7. Para mais informações, acesse mis-sp.org.br. E no último domingo morreu Ferreira Goulart, um dos maiores autores brasileiros, aos 86 anos no Rio de Janeiro. Confira a matéria especial da Rádio Agência EBC. O corpo de Ferreira Goulart foi velado na ABL, Academia Brasileira de Letras, e de lá seguiu para o mausoléu da Academia no cemitério São João Batista. Ferreira Goulart era membro da ABL há 2 anos. Entre os presentes ao velório estavam artistas como os cantores Adriana Calcanhoto e Fagner. Ele já vinha com tudo pronto, já vinha com muita opção, essa é a verdade aqui. Era um poeta múltiplo, um poeta que sabia todos os caminhos e depois ele sabia se aproximar e encurtá-los. O acadêmico Antônio Carlos Sequim descreve Ferreira Goulart como um homem que gostava de desafios. Ferreira Goulart era não somente o grande poeta, a grande voz poética do Brasil na segunda metade do século XX e até hoje, como essencialmente um pensador da cultura, um homem que se arriscava em todas as direções. Para ele não havia fronteiras de gêneros literários, foi grande como poeta, como ficcionista, como cronista, como tradutor e também como crítico de artes plásticas. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Domício Proença Filho, destaca a coincidência que marcou o período de Goulart na Academia. Foi uma excepcional contribuição. Pena que só passou 2 anos em nossa companhia, custou muito a ser convencido a vir para um lugar em que já devia estar há muito tempo. E o que foi muito interessante, se entusiasmou com a academia. Era um dos acadêmicos mais assíduos, estava todas as quintas-feiras aí. Com uma coincidência, ele tomou posse no dia 5 de dezembro de 2014. Sai hoje desta casa, 5 de dezembro de 2016. Ferreira Goulart nasceu no Maranhão em 1930. Entre as obras de maior destaque estão livro-poema, poema espacial e poema sujo, de quase 100 páginas, que é considerado sua obra-prima, traduzido e publicado em diversas línguas. Goulart era poeta, teatrólogo, escritor e cronista. Em 1999, foi premiado pelo poema Muitas Vozes, que recebeu os principais prêmios daquele ano. Em 2002, foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Além de questões sociais e políticas, tratou de assuntos delicados, como a morte, relatada no poema Despedida. Eu deixarei o mundo com fúria. Não importa o que aparentemente aconteça, se docemente me retiro. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Esporte.
E neste final de semana, finalmente ocorrerá a última rodada do Campeonato Brasileiro, que havia sido adiado devido à tragédia da Chapecoense. Todos os jogos serão no domingo, às 5 horas da tarde. O Palmeiras, que já se sagrou campeão, entrará com um time misto contra o Vitória. O Leão precisa apenas de um empate para se garantir na Série A no ano que vem. O Santos recebe o Lanterna América Mineiro em sua casa. O Peixe se encontra na terceira posição, precisando de uma vitória e torcendo por um tropeço do Flamengo para terminar o campeonato como vice-campeão. O São Paulo encara o já rebaixado Santa Cruz no Morumbi. Os dois times apenas entrarão em campo para cumprir tabela, já que nenhum almeja mais nada na temporada. O novo técnico do tricolor, o ídolo Rogério Ceni, acompanhará a partida no estádio como convidado e já analisará o time para a próxima temporada. Dos paulistas, o Corinthians é o que tem mais interesse em sua última partida no campeonato. Na 7ª colocação, o Timão vai até Belo Horizonte encarar o time do Cruzeiro, tentando ainda ganhar uma vaga na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. O time do Parque São Jorge precisa de uma vitória simples e torce para que o Botafogo ou Atlético Paranaense não vençam. Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2016. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom, o som da comunicação.